Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Antenados na Geral aqui pela Boas Novas. Que beleza! Hoje mandar um abraço aí pro André Câmara, que eu tô substituindo aqui no Antenados. Eu por aqui, Lincoln Lira, e a gente vai ancorando aqui, vai conduzindo esse debate maravilhoso. Antenados na Geral, sua tarde, sua madrugada, o seu dia, uma beleza. Estamos só começando o programa de hoje. Ele é bispo da Igreja Reina, no Engenho Novo, meu amigo da antiga. Bispo Hermes Fernandes, uma honra tê-lo aqui, Bispo Hermes. A honra é toda nossa, Lincoln. Sempre bom poder estar aqui com vocês, dando a nossa modesta contribuição e aprendendo muito. Legal, ele é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, teólogo e músico, meu brother. A gente tá tocando junto aí, grande Del Cordeiro. Muito bom tê-lo aqui, Del. Prazer é meu, Lincoln. Muito bom, é muito bom estar aqui com gente tão amada. Tuca, gente amada. Hermes, gente amada. Meu amigão Lincoln. Vai ser bênção, em nome de Jesus. A gente vai contribuir aí para que a igreja cresça, para que seja bênção na casa de cada um aí. Lincoln, que ninguém sabe, né, assim, muito, mas é um exímio guitarrista. Opa! Tá gravando aí no disco novo comigo aí, tá bênção. Bênção. Ele é pastor da IPAS, Igreja Primitiva Aliança... Não, Arca do Senhor, rapaz, é sempre difícil. Em Jacarepaguá, meu amigo pastor Tuca Brandão. Aí, pastor Tuca, ó, a gente lá na igreja, na IPAS, foi benção, né? Uma benção, graças a Deus, hein? Com um prazer imenso estar aqui com vocês. E a gente fica feliz, né, por esse convite, ser uma pessoa amada. Sabemos que essa emissora aqui, que Deus levantou para abençoar nações. E vamos deixar a cebola quicar. Deixa Deus trabalhar, amém. Porque é bênção. Amém. Essa semana, ou melhor, semana passada a gente foi, pelo noticiário, a gente se deparou com uma realidade em relação a essa questão do preconceito, que é um assunto que já vem de uma temática aí na mídia, com aquela cena do Daniel Alves, né, jogador do Barcelona, em relação àquela banana sendo jogada no campo, e ele comeu a banana, e continuou, bateu o escanteio, continuou o jogo e deu uma polêmica. Depois teve um hashtag, um jargão da internet, né? Conduzido pelo Neymar, que depois foi descoberto que uma agência de publicidade também estava patrocinando. Somos todos macacos, né? E aí, juntamente com a produção, a gente teve a ideia de hoje conversar acerca do preconceito e trazendo para o nosso segmento, entendendo o preconceito dentro do cristianismo e dentro das nossas igrejas e a forma que Deus olha essa maneira que o ser humano tem de se comportar perante a sociedade, né? Eu queria começar com uma perguntinha. No passado, existia mais preconceito do que hoje? Será que a gente pode começar assim? Trazendo uma leitura temporal? Eu, sinceramente, acredito que sim. Eu acho que no passado havia bem mais preconceito, porque todo preconceito é fruto da desinformação, da ignorância. E hoje nós vivemos em plena era da informática. Quer dizer, a geração dos meus filhos tende a ser muito menos preconceituosa do que a minha própria geração e do que a geração dos meus pais, dos meus avós. Então eu vejo aí uma evolução. Porém, ainda há muito preconceito, inclusive dentro das igrejas, o que deveria corar nosso rosto de vergonha. Porque Deus não admite qualquer tipo de acepção de pessoas. E a maneira como a palavra de Deus lida com isso é muito forte. Por exemplo, quando Jesus se depara com Natanael, vocês devem lembrar, né, que Filipe disse a Natanael: cara, eu encontrei o Messias, aquele de quem os profetas tanto falaram e tal. Aí Natanael pergunta: vem cá, de onde ele é? Ah, ele veio de Nazaré. Ih, tô fora. E porventura de Nazaré vem alguma coisa boa, alguma coisa que preste. Quer dizer, isso é preconceito. Mas como é que Jesus lidou com isso é que é interessante. Porque Jesus não devolve com a mesma moeda. Foi o que o Daniel Alves fez. O Daniel Alves não tinha consciência de que o que ele estava fazendo ia gerar toda essa repercussão. Ele simplesmente ignorou. Aquilo não foi um protesto. Não. Aquilo foi... Ele passou por cima, relevou, pegou lá, descascou a banana, comeu e continuou a jogar. O que Jesus fez com Natanael? Jesus chega e diz: aqui está um legítimo israelita. Quer dizer, Jesus o enaltece e dá uma quebrada. Ele deve ter ficado muito constrangido diante de Filipe devido ao comentário que ele fez. Então a maneira de você combater o preconceito não é fogo contra fogo, não. O que apaga o fogo é a água. O que apaga o preconceito é nós agirmos de maneira surpreendente, não devolvendo com a mesma moeda. Muito bom. Historicamente, cara,
você vai ver uma aparente digressão, né? Que, por exemplo, preconceito já foi escravidão, né? Então, assim, níveis absurdos, né? de preconceitos, né? Que chegaram a gerar coisas absurdas. Mas você vê essa digressão, essa queda nesse nível. Mas eu também, às vezes, eu me pergunto, eu me questiono, essa questão que você fez, eu me questiono se de fato acontece. Porque eu vejo muito coisas do tipo, é muito legal um discurso, né? Público, social. Politicamente corretinho. Politicamente correto, mas que, por exemplo, legal pra caramba, mas não para casar com a minha filha. Tá entendendo? Legal pra caramba, mas não para trabalhar na minha empresa nesse cargo de confiança. Legal pra caramba, mas não para lidar com essa questão aqui na igreja. Sabe? Então, assim, eu nunca mais ouvi aberrações, como, por exemplo, teve uma igreja uma vez, eu era ainda novo convertido na época, faz muito tempo isso, que eu entrei e algumas pessoas saíram do culto, porque o pastor insinuou que a marca de Caim, lá que Deus deu, teria sido ter feito o primeiro homem negro. Ter feito ele o primeiro homem negro. Né? E aí aquilo foi um absurdo. Tanto que no meio da pregação daquele pastor, que eu não vou citar nomes aqui, não preciso, também nem lembro o nome do pastor, foi uma igreja pequena. Não, mas tem um pastor famoso que já falou isso. Mas aí é com ele. Enfim, não estou querendo levantar essa polêmica aqui, estou falando de... Não, perfeitamente. Outra questão, quando eu era jovem, estava na igreja. Perfeitamente. E aí os caras levantaram e saíram. Né? Algumas pessoas, inclusive eu. E eu achei aquilo ridículo, uma afirmação preconceituosa que eu jamais esperaria de um líder cristão, um cara que sabe que Deus não faz, como disse meu pastor Hermes, acepção de pessoas. Né? Então eu acho, Lincoln, que esse tipo escrachado de coisa eu não tenho visto tanto. Mas essa coisa velada... A velada. Essa coisa que está por trás, né? Que você percebe na conversa e no papo e tal, isso eu ainda tenho percebido que ainda é forte. Tuca, você acha que a igreja e a sociedade de uma maneira geral antigamente tinha mais preconceito que hoje? Qual é a sua visão? Assim? Eu acredito que sim. Né? Hoje as escolas estão muito moderadas, né? Agora, que ainda existe, a gente é notório, né? Você vê que o nosso Brasil, em suma, por exemplo, eu sou casada com a Marrom Bombom, né? Minha berinjela linda, que eu amo, né? Então, o fato é o seguinte, a gente precisa debater isso em púlpito. E eu disse em outra emissora que quando um jogador reagisse de uma forma diferente, isso quebraria muita coisa. Porque eu ainda dizia, gente, a banana é potássio, tem que comer. Aí se ofenderam lá na mesa, mas o que é isso? Digo, não, mas tem que quebrar isso, levar isso na esportiva, porque eles não são macaco. Nós não somos macaco, né? Então, quando ele se levantar de uma forma e ter uma estratégia naquele campo, em qualquer situação, leva as coisas na esportiva, mas as pessoas pegam uma coisa, o Lincoln, para trazer holofote, né? Verdade. Trazer, porque o cara é negro. Não, é um ser humano. Jesus morreu por ele. O Espírito Santo o exaltou na cruz. Amém. Somos uma só pessoa e eu penso que os negros são tão amados como os amarelos, né? Agora então... Tuca, eu queria um depoimento seu, e com toda a intimidade e relacionamento que eu tenho contigo, eu acho que eu tenho abertura para conversar isso com você, até para elucidar nossos telespectadores, assim, na minha visão, às vezes, e eu não vi isso a mídia falar sobre isso, uma observação minha, de que o preconceito, ele, às vezes, mais do que racial, ele é um preconceito social. Ele é um preconceito social. Por exemplo, no caso do Daniel Alves, independente da cor de pele dele, a maneira que as pessoas têm de olhá-lo, eu acho que é pelo fato de ele ser um latino, dele ser um brasileiro. E é um preconceito pelo fato da nossa nação ser uma nação de terceiro mundo. Perfeito, Lincoln. Então, aqui no Brasil, às vezes, as pessoas também ficam muito falando sobre o preconceito racial, mas há um preconceito social. Eu falo isso com você, que você já viveu em níveis assim, econômicos mais baixos. E você se sentia marginalizado pela igreja? Sim. Eu fui olhado com marginalização? Eu fui totalmente desprezado, né? Sentido como um nada. Porque um ser humano, quando ele está numa igreja, o que ele quer é ser abraçado. É verdade. Né? E eu lembro-se que um grupo, uma vez, de mocidade, eu morava em determinada local, que era um lugar simples, né? Um quartinho de R$35. 40 pessoas para usar o banheiro. E eu cheguei para ir num culto jovem. E aí eu vi aquele grupo, não, o Tuca não tem que ir com a gente, ele anda mal vestido, deve cheirar mal, aquilo eu ouvi. E voltei para casa, triste, e eu pensando, ali,
que Cristo está é o lugar de me receber, né? De trazer o evangelho da graça, do amor, da misericórdia. Então, hoje, Lincoln, eu acredito sim que ainda existe isso na igreja. Você pode ter certeza que há panelinhas na igreja, assim. Não, eu sou do grupo tal, o grupo que sai, que tem condição, que tem algo elevado, que eu posso estar na bina do seu celular como amigo. Você pode ter certeza, hoje, os grandes aí também, em suma, eles jamais, né, vai querer abrir a porta do seu carro, ou seja, para andar com uma pessoa que não vai trazer nenhum respaldo para a vida dele social, né? Então eu acredito que já começa nos púlpitos. Entendi. Né? Essa defesa. Você pode ter certeza que grandes pregadores hoje, você sabe que eu não tenho papo na língua. Verdade. Jesus Cristo é meu Senhor. Amém. Você pode ter certeza. Um pastor, ele desce suado de um púlpito. Ele olha, vê lá a condição do cidadão. Se o cara for bem empregado, bem nutrido, até pela voz do cara, ele já muda. Se for uma pessoa da baixa sociedade, uma negrinha, ou seja, o branco, mas que seja ferrenho, ou seja, não, procura aí meu obreiro, que depois a gente conversa e tal. Então já começa no púlpito. Os pregadores precisam hoje entender que Cristo nunca fez, como diz o nosso amado pastor, exceção de pessoa. Você não via Cristo negar um favor. Você não via Cristo na casa de rico tomando café. Ele ia para a casa dos pobres, né? Então nós precisamos trazer também, até o próprio negro, quando se exalta de cor, que chega a um nível elevado, ele tem que descer também, né? Eu penso que serve para eles, se ele chegou na mídia, se chegou diante de uma sociedade que Deus assim fez com que ele crescesse, ele tem que descer, saber lutar pela sua raça, ser diferente, abraçar o seu povo. Então eu penso que a nossa sociedade já começa errando nos púlpitos, que isso tinha que ser, Lincoln, pregado na igreja, abraçado na igreja, porque eu vim, como você falou, você trouxe aí algo chave. Eu fui um homem que eu tinha tudo para ser um bandido hoje, não querer conta com a igreja, ter ódio de pastor, de eu chegar com meu livrinho ali estudando, pastor dizer para mim, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você não tem o 2º grau, você não é homem formado. E me deixava ali pior do que aqueles cachorrozinhos. Que aquela mulher cananeia disse, né? Que os cachorrinhos da mulher da Cananeia ainda comiam as migalhinhas. E nem migalha eu queria me dar. Então, precisamos combater, precisamos ser homens de coragem e denunciar isso nos púlpitos. Precisamos que os pastores, principalmente eles, que se acham na mídia, aí é que eles têm que descer de uma forma sobrenatural. Amém. Eu vou pro break rapidinho. No próximo bloco a gente vem com mais Antenados, falando sobre o preconceito, compreensão de uma sociedade melhor e de uma igreja, e compreendo o que foi falado aqui, que Jesus não fazia acepção de pessoas. Antenados volta já, e eu aguardo você. Não mude de canal, não zapeia não que eu já volto.